muita alegria, satisfação, porque realizamos o que nós pretendíamos fazer durante o ano. E algumas pessoas, às vezes, ficam tristes, às vezes ficam chateadas, deprimidas, porque queriam ter feito muito mais do que aconteceu durante o ano, mas enfrentaram tantos reveses, contratempos, dificuldades, e o ano não saiu tão perfeitamente como haviam pensado. Mas tem uma passagem que eu gosto muito que diz que Jesus Cristo é o Deus dos novos inícios. Então, independentemente de como foi o ano que está se encerrando, eu queria convidar a todos, conforme muito bem a Maria Silva convidou, para nós refletirmos, nós ponderarmos e nós aceitarmos Jesus Cristo como a nossa única esperança de vida eterna, de dias melhores, de restauração, de renovação. Eu tenho um filho, vocês sabem, que é autista. Eu já tarde eu saí com ele fazer uma caminhada, basicamente. E ele começou a falar dos problemas que o mundo está passando. E ele é muito conectado nas notícias, não somente nacionais, como internacionais. Ele citou um problema, dois, três, um desafio, dois ou três. E daí o garoto, com a sua inocência, ele disse: pai, somente Jesus Cristo para nos salvar. Gente do céu, fiquei emocionado. Até um garoto com uma certa limitação, digamos, intelectual, tem essa consciência que somente Jesus Cristo para nos salvar. Então, que possamos, de fato, nessa época natalina, termos essa conexão maior com o Salvador Jesus Cristo. E às vezes, a Vaninha, ela fala conscientemente, mas parece que é uma frase somente clichê, mas é uma realidade. Eu estou colocando todos esses desafios na mão do Senhor. Então, às vezes pode parecer até que nós estamos sendo negligentes, né? Abrindo mão da responsabilidade, mas tem algumas situações, gente, que você não vai conseguir resolver sozinho. E eu também não vou conseguir resolver sozinho, nem a Vaninha. Daí, naquele momento, a gente coloca nas mãos do Senhor e o resultado sempre vai nos surpreender. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. E ontem eu estive participando de uma aula na igreja e foi falado sobre o perdão. Mas fiquei muito pensativa com aquela aula, porque duas pessoas se manifestaram ali na classe que elas passaram por um grande sofrimento. E uma, ela não falou o que a pessoa fez para ela, mas ela falou que durante toda a vida dela, nunca ela sentiu tanto ódio, tanto rancor, tanta mágoa quanto daquela pessoa que havia ferido. Não disse quem era a pessoa, mas aqui a pessoa realmente a magoou profundamente. E ela disse que tinha vontade de pegar a pessoa e esganar. Ela usou esse termo, eu estou reprisando o que foi dito lá. E ela disse: se eu encontrasse com ela, eu tinha vontade de esganá-la. Mas essa pessoa é muito religiosa, ama Jesus Cristo, lê as Escrituras, ora, ela faz uma série de coisas que agrada a Jesus e ela quer agradar a Deus. E ela disse, então, que ela começou a orar, disse, Senhor, eu nunca mais vou voltar à tua presença, porque o Senhor não vai me receber com essa mágoa, com isso que eu tenho dentro do meu coração, com esse ódio, com essa raiva. Como que o Senhor vai me receber? E daí ela foi ficando e ela foi tendo esses sentimentos assim que ela tinha que orar muito para Deus, para Jesus Cristo ajudá-la a dissolver aquela mágoa que ela tinha. E ela diz que foi um processo. Isso eu achei interessante, que não foi de um dia para a noite que aquilo que desapareceu do coração dela. Mas que quanto mais ela orava, vinha na ideia dela, faça isso, daí ela fazia, daí de repente ela continuava orando, daí dizia, faça esse outro. E assim foi.
ela falou assim: hoje, aquilo que foi uma coisa horrível que aconteceu na minha vida, desapareceu todos aqueles sentimentos ruins. E ela disse assim: o mérito todo é de Jesus Cristo. Foi ele que efetuou uma mudança dentro do meu coração, porque eu não seria capaz de fazer isso, porque de tanta raiva e tanto ódio que eu tinha. Mas ela falou: o Senhor, aos poucos, em um processo lento, mas foi mudando o meu pensamento e as minhas atitudes. Daí uma outra senhora compartilhou um outro. Ela foi casada há 18 anos e disse que o casamento dela não estava bem, estava uma crise no casamento, mas um dia ela saiu com a filha e quando ela retornou, ela descobriu que o marido tinha ido embora sem falar uma palavra, ele simplesmente pegou as malas, pôs tudo que era dele dentro e foi embora. Aquilo para ela foi a morte. Talvez se ele tivesse esperado e falado, ó, vamos se separar, vai ser, teria sido melhor, porque aquele fato de eu ter ido embora sem falar uma palavra foi um choque tão grande para ela, aquela atitude, e ela ficou com aquela mágoa, daí surgiram mágoas na família, porque ela era muito apegada à família do marido. Eles sempre se encontravam, todas as festas, aniversário, tudo era tudo junto com a família do marido. E de repente não foi mais assim. Bem, a mágoa que ela tinha era muito grande. Então, naquela aula nós falamos, foi falado muito sobre o perdão. E eu vou começar a minha aula aqui hoje falando o seguinte: o que é mais difícil, hein, gente? Perdoar ou pedir perdão? O que vocês acham? Pode abrir o seu microfone e responder. Será que é mais fácil perdoar ou pedir perdão? Eu acho que Perdão. perdoar. Eu também acho que geralmente é perdoar. Que mais? Alguém tem alguma ideia diferente disso? Pedir perdão, acho que é mais fácil. Pedir perdão é mais Eu fácil? também acho que é pedir perdão. Eu acho que os dois, que Os às dois é vezes a fácil, os dois é gente, difícil. eu acho que os dois, porque muitas vezes, pelo nosso próprio orgulho, a gente não quer perdoar, com a nossa revolta em si, a gente não quer perdoar, e também a gente não quer pedir perdão, né? Então, eu acho que para Precisa mim muita os dois. humildade, né, Tereza? É isso mesmo, dona Vânia, exatamente isso. Me faltou essa palavra. A gente tem que ter a humildade, e isso muitas vezes a gente não tem. Em qualquer momento a gente não tem. Muito bom. Eu Então, acho que o mais difícil é o pedir perdão. Até você ir até a pessoa que te fez mal, que te fez alguma coisa ruim, você ficar remoendo aquilo e falando, mas ele que tem que vir até mim, e etc, né? Então, eu acho que de perdão ele é mais difícil, porque quando a outra pessoa vem, eu acredito que a outra se sente mais acolhida para ser perdoado ou para perdoar. Eu acho que o mais difícil de tudo é se perdoar, porque a gente precisa se perdoar de Aham. cometer já entrou a erros. terceira aí. Terceiro aspecto, minha amiga Mas todos Dani. são muito interessantes, porque é o seguinte: muitas vezes alguém nos magoa muito, como aconteceu nessas histórias que eu contei aí. Então, para a pessoa perdoar aquele, para ela é muito difícil, né? Mas também para ir lá pedir perdão e conversar também é muito difícil. E às vezes nós reconhecemos que nós somos a causa de muitos problemas também. Nós também causamos dores para outros, mesmo que às vezes a gente nem perceba. Às vezes a gente fala alguma coisa que a gente nem teve a intenção legítima de ofender aquela pessoa, mas acaba ofendendo. E a outra fica com aquela dor, não dorme à noite, fica lá pensando, puxa, ela falou isso de mim.
ela traiu a minha amizade, coisas assim. Então, tem os dois lados. Às vezes nós erramos também, e às vezes os outros nos machucam e nos causam dor. Então, a solução de tudo isso se chama Jesus Cristo. Ele veio para esta terra com essa missão de expiar por todos os nossos pecados. E ele, com esse propósito, ele realmente é capaz de nos perdoar se nós erramos, e também ele é capaz de curar as nossas dores, os nossos sofrimentos e tudo aquilo que nos machuca, que nos impede de ir avante. Eu sempre digo que quando a gente não perdoa, nós estacionamos. Nós não conseguimos dar um passo para frente, nós ficamos parados no tempo. O tempo vai passando, nós estamos ali sem prosseguir. Por quê? Porque estamos ali remoendo aquelas dores, aquele sentimento, alguém nos magoou. É terrível isso. Então, nós precisamos nos libertar. E o nosso libertador é o Salvador Jesus Cristo. Ele que tem a capacidade. Nós sozinhos provavelmente não vamos conseguir tirar essa mágoa. Mas com a ajuda dele, com a inspiração, como aquela senhora contou que vinha na mente dela a inspiração de coisas que ela poderia fazer para melhorar aquela situação. E aquele processo acabou tendo sucesso. Nós temos aqui em Mateus 18, começando no 21, uma pergunta que Pedro faz para Jesus. Olha que interessante, ele fala: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Então Pedro faz essa pergunta. O povo judeu, eles consideravam que se perdoar 3 vezes já era muito bom. Então, o Pedro já querendo ser bem generoso, né? Ele não foi na tradição judaica, ele já foi num número maior. Senhor, se eu perdoar 7 vezes, o que o senhor acha? E olha a resposta de Cristo. Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, não que ele quis dizer um número, mas Cristo quis dizer que quantas vezes alguém nos fizer o mal, nós devemos perdoar. Não importa se é uma vez, 2, 3, nós sempre temos que perdoar. E olha só, em seguida, ele fala a parábola do credor incompassivo. Vejam só que incrível essa parábola. Ele diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Então esse rei diz: olha, eu vou, todo mundo que está me devendo, quero que venha aqui prestar conta comigo. Todos os que me devem. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então apareceu um que devia uma fortuna, uma coisa impagável, para um servo pagar um valor tão grande quanto aquele, que era 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse, para que a dívida se lhe pagasse. Então, o que aconteceu? O rei falou: ó, então vai vender você como escravo, a tua mulher, os teus filhos, tudo que vocês têm, vamos vender tudo e ver se vai dar para pagar a conta. Aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. E ele ficou implorando: por favor, me perdoe, eu vou te pagar. Não faça isso de vender a minha família. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então daí o rei diz: olha, pode ir embora, eu vou te perdoar. Tudo que você me devia não está mais me devendo. Está quites, pode ir em paz.
E aquele homem, imagine a alegria, né? Tinha uma dívida impagável e ficou perdoado. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, ele saiu dali e se encontrou com um outro conservo dele que devia para ele 100 dinheiros. Esse 100 dinheiro é quase nada, viu? Era uma quantidade bem pouca. Mas ele dizia assim: ó, você tem que me pagar o que você me deve. Saindo, porém, aquele servo, ó, então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. O conservo dizendo para o servo: seja generoso, eu vou te pagar. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Mandou ele ser preso. Não, você vai ficar preso até você trazer o dinheiro aqui. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então eles foram contar para o rei: olha, você perdoou a dívida daquele servo, só que ele pôs na prisão um conservo porque não pagou uma dívida bem pequena. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Eu falei: eu fui bom com você, você não foi bom com o seu companheiro? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Então, ele acabou perdendo aquela graça que ele tinha recebido, que era o perdão da dívida. Não, agora você vai ficar, eles vão ficar te atormentando até você pagar tudo que me deve. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um o seu irmão, as suas ofensas. E daí Cristo termina com essa frase, que o nosso Pai Celestial. Então, quer dizer que o rei, gente, era o nosso Pai Celestial. Ele perdoa todos os nossos erros e as nossas dívidas se nós pedirmos perdão para ele, suplicarmos, que nem ele suplicou. Mas, se nós não perdoarmos o nosso irmão, o que vai acontecer? O Senhor também não vai perdoar nossos pecados, vai fazer com que a gente pague por todos eles. Então, essa parábola, ela é muito significativa mesmo, porque ela nos dá uma grande lição. Às vezes, nós estamos estacionados, com raiva de alguém que nos fez o mal, que nos prejudicou, algo aconteceu que nos fez ofendeu, magoou, nos fez causou prejuízo, qualquer for. E nós ficamos naquela mágoa e esquecemos que nós também magoamos os nossos irmãos e nós precisamos, então, fazer o que Cristo aqui nos disse, sermos bondosos, porque ele disse que aquele servo não foi bondoso. Ele não foi generoso como o Pai tinha sido com ele. E o Pai Celestial, ele é muito generoso conosco. Ele é muito misericordioso. E quando a gente pede com humildade, ajuda, ele nos dá. Mas quando ele percebe que nós não somos da mesma maneira generosos com os outros filhos de Deus, ele também não se alegra nem um pouco conosco. Então, a dívida que nós temos é o pecado, é os erros que cometemos. E o Senhor representa Cristo, cujo amor expiatório perdoa o que jamais conseguiríamos pagar. Então, Cristo é capaz de pagar coisas que nós jamais por nós mesmos conseguiríamos pagar. Então, aquele que foi amplamente perdoado recusa-se a perdoar pouco. Então, é isso que acontece conosco às vezes. O perdão que recebemos de Deus está ligado à nossa disposição de perdoar os outros. Quanto mais eu tenho no meu coração esse desejo de perdoar,
mais Deus vai ter compaixão dos meus pecados, vai me perdoar também. Agora, guardar ressentimento, gente, nos coloca numa prisão espiritual. Nós paramos de crescer, paramos de caminhar, nós ficamos literalmente estagnados, sem progresso. Então, nós precisamos desenvolver o perdão, mesmo sabendo que não é algo fácil. Não é algo fácil. Eu não estou dizendo para vocês, ó, saem perdoando todo mundo, que é a coisa mais fácil do mundo. Não é assim. Mas as pessoas ficam doentes. Eu conheço uma pessoa, uma amiga, que passou por muitos dilemas na vida. Casou, não deu certo, casou de novo, não deu certo, perdeu uma filha, teve problema com os pais, tem muitas mágoas no coração. Hoje ela está com câncer pela segunda vez. O câncer não consegue deixá-la. Ela faz o tratamento, meio que cura, mas de repente volta. E daí a gente fica pensando, mas nossa, voltou de novo. Ela me relatou recentemente que o câncer voltou. Mas por quê? Porque aquilo está no físico o que está no espírito, na verdade. Espiritualmente, aquela mágoa, aquele rancor, aquilo vai corroendo a gente por dentro. E vamos perdendo o nosso propósito. O nosso propósito de estarmos aqui na Terra, aquilo vai nos segurando. E Satanás, ele não quer que a gente caminhe em direção ao reino de Deus. Ele quer que a gente fique estagnado mesmo. Então, ele fica aí mesmo, fizeram mal, você é isso. E a gente vai dando corda para ele e vai permitindo que ele tome conta nos nossos pensamentos, nos dando esse ódio, esse rancor, essa mágoa, e não nos desvencilhando. Nós precisamos nos desvencilhar de qualquer sentimento ruim que nos impeça de nos achegarmos a Deus. Porque daí a gente não consegue orar, porque a gente tem tanto raiva no coração, a gente não consegue perdoar, não consegue ir adiante nos nossos projetos, tudo porque aquilo fica nos segurando, aquela mágoa, aquele ódio. Então, nós precisamos tirar isso dentro de nós. No Japão, eles têm uma tradição que chama, vamos ver que eu vou pôr aqui, você está aqui, chama kintsugi. Não sei se alguém já viu, acho que devem ter visto na internet. Se eles quebram um prato, eles não. O que a gente faz? Ah, quebrou? Pega a pá de lixo, pega a vassoura, o saco de lixo lá, a gente já começa a catar os cacos e jogar tudo no lixo. Essa é a nossa maneira de ser. Lá não. Quebrou um prato. O que eles fazem com o prato? Eles usam ouro líquido para colar com aquelas partes. Não sei se eles colam por primeiro e põem eu não vi a técnica como que é feita, mas eles juntam todos aqueles pedaços. E aqueles pedaços que ficam tudo faltando, eles completam com ouro. Então fica um prato, digamos assim, onde tinha as trincas, as rachaduras, tudo dourado. Fica uma obra de arte e fica com um valor muito superior a um prato antes de ser quebrado. Eles transformam isso. E qual que é o significado? As marcas de quebra não são apagadas, não são tiradas. Elas se tornam a parte mais valiosa e bela do objeto. Todo mundo não fica tentando para o prato, fica tentando para as marcas que foram restauradas. E o vaso restaurado é considerado mais precioso do que antes. Então, o perdão não finge que nada aconteceu. A gente não pode ficar dizendo, não, eu vou imaginar que isso nunca aconteceu na minha vida. Não é assim. Isso não é perdão. Ele reconhece a dor, mas permite que o amor de Cristo transforme as feridas em testemunho. Então, permite que Cristo nos cure a tal ponto que a gente é capaz de
é ver que a nossa história tem uma história ali. Nós nos tornamos pessoas melhores a partir do momento que a gente conseguiu vencer o ódio, vencer a raiva e conseguimos perdoar e até termos sentimentos bons e de amor por aquela pessoa que nos feriu. Então, essa transição aí é que Cristo é que transforma isso dentro de nós. E obrigado aí pelo Eduardo postar já no chat o Hum. significado da cultura. É isso mesmo, Eduardo. Ah, ele colocou, obrigada. Então, Jesus Cristo diz que de nós é requerido que perdoei a todos. O Senhor nos deu esse mandamento, nós perdoarmos o nosso irmão. E ele vai nos perdoar também, quando ele perceber que nós temos esse coração de perdão. Então, nesse Natal, provavelmente, vocês vão lembrar de alguém durante essa semana, que nós estamos mais sensíveis às coisas espirituais, alguém que nos magoou, ou alguém que nós temos que pedir perdão, que nós magoamos. Então, nós devemos ir até essa pessoa e tentar reconciliação. Se nós encontrarmos na nossa mente alguém que nós... Ah, mas foi há 5, 10 anos atrás. Não faz mal. Manda uma mensagem nesse Natal falando que você gostaria de que a pessoa perdoasse, que na época você não estava agindo da melhor maneira, mas que agora que você amadureceu mais espiritualmente, você gostaria que aquela pessoa perdoasse pelo que você fez. Ou se alguém magoou demais vocês, que vocês também procurem perdoar, porque isso vai trazer uma nova vida. Vocês vão começar um novo ano diferente, porque vocês vão pegar todos esses pedaços e vão fazer uma obra de arte aí. Vão colocar tudo junto e restaurando esse prato quebrado que foi no passado, algo que fizeram, que aconteceu. E às vezes pode ser os nossos pais, os nossos avós, ou pode ser parentes, ou pode ser pessoas que trabalharam conosco, Um irmão, uma irmã. um irmão, uma irmã. Nós precisamos tirar a mágoa que existe no nosso coração e restaurar com quem for a pessoa. Dessa maneira, nós estamos garantindo que Deus vai perdoar os nossos pecados quando nós pedirmos perdão a Ele. Porque se nós temos muita mágoa, muita raiva de alguém, depois eu vou à noite e oro, Pai, perdoa os meus pecados, o Senhor deve dizer, e você? Não está. É a parábola lá que está em Mateus 18. Releiam essa parábola durante essa semana, para vocês lembrarem das pessoas que aquilo que ficou lá. Tem coisas que a gente vai, sabe o quê? Não quero mais lembrar disso. E vai colocando coisas em cima, mas não cura. Isso não cura. A gente vai tentando tapar o buraco, né? Mas não consegue. Aquilo sempre está lá machucando, sempre está lá alfinetando a nossa vida, é, fazendo com que o nosso pensamento fique em algo ruim, em lembranças ruins, né? Para nós termos uma vida celestial, nós temos que ter pensamentos celestiais. E daí, se nós não limparmos na nossa mente todos esses sentimentos ruins que existem, fica complicado o nosso crescimento espiritual. Então, para nós nos achegarmos a Cristo, vir a Ele, reconhecermos que Ele é o nosso Salvador, nós precisamos. Para encerrar, só vou ler A Flávia está perguntando onde está a passagem que você leu da parábola. Mateus 18, podem escrever aí no chat. Começa com a pergunta de Pedro, né? No 21 e 22. Mas a parábola começa no 23. Vai até o final do capítulo. Então, compõe aí. Primeiro, Mateus 18, 21, até o final do capítulo. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Eu gostei muito do que está escrito aqui. Testifico que não existe pecado grande demais
nem ferida profunda demais que o amor expiatório de Jesus Cristo não possa alcançar. A cura e o perdão não vêm do tempo, nem apenas do esforço humano. Eles vêm do Salvador. Ele vive, ele ama, ele perdoa e ele cura. Então, são palavras de um apóstolo do Senhor, palavras muito importantes. Cristo tem esse poder de nos curar, de nos perdoar, de nos resgatar. Então, que nós possamos celebrar com muito amor, com muita gratidão esse Natal que teremos, mas também que possamos perdoar e também reparar os erros que causamos aos nossos irmãos. Então, essa é a mensagem de hoje que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.